game Dying Light 2 como você conhece está prestes a mudar. E a melhor parte é que essa mudança irá acontecer através de um grande update. E nessa nova atualização que está prestes a chegar, nós iremos receber não só um novo modo de jogo inédito, mas também novos detalhes sobre a nova DLC de número 2. E é claro, novos conteúdos. Todos os detalhes e as informações e talvez o renascimento do game Dying Light 2 você verá agora. Bom, há alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre a confirmação feita pela própria Techland de que toda uma equipe estaria na Gamescom. E isso é extremamente importante não só para os fãs de Dying Light 2, mas também para o próprio game, pois a Gamescom pode ser o palco aonde a Techland revele os seus novos conteúdos mais aguardados e felizmente alguns desses conteúdos nós já sabemos quais são. Invasão à Torre. Como muitos de vocês já sabem, a Tower Raid, ou a Invasão à Torre, teve a sua beta finalizada há poucos dias, e a comunidade já formou a sua opinião sobre esse conteúdo. Mas, como o próprio nome já disse, era uma beta, apenas uma versão teste, e a Techland deixou bem claro que ela guardou o melhor para o final. Ou pelo menos é isso que sugere o BGA, que é a principal fonte dessas informações, e é claro, todos os créditos vão para ele. A Techland ainda confirmou que teremos muitas novidades envolvendo a Invasão à Torre. E como eu disse anteriormente, de que o melhor está sendo guardado para o final, quando esse conteúdo for finalmente lançado. Então teremos muitas novidades quando a Invasão à Torre for finalmente lançada de forma completa. E além de novas missões, teremos também novos objetivos e, é claro, novas recompensas e muita diversão segundo a própria Techland. E dentro dessas informações vazadas, também foi confirmado a chegada do suporte aos mods para todas as plataformas. Tenho certeza que você se lembra daquele calendário cheio de conteúdos e também promessas, e ironicamente a maior parte desses conteúdos já devia estar presente no game desde o lançamento, e é óbvio, um desses conteúdos que ainda não havia chegado era o suporte aos mods da comunidade. E a espera finalmente pode ter acabado. Sim, agora você vai poder jogar e instalar os seus mods favoritos em qualquer plataforma, seja no PS4, no PS5, no Xbox e as outras 500 versões que o Xbox tem. E essa é uma excelente notícia para os fãs de conteúdos, principalmente o conteúdo da E3, não só o visual, o aspecto, a iluminação e a atmosfera, e é claro, além de você poder também dirigir o seu bug em qualquer região. E, óbvio, muitos outros mods disponíveis, e é claro, essa é só a ponta do iceberg. Além do suporte aos mods para todas as plataformas, temos também uma outra boa notícia. E essa boa notícia pode facilmente trazer os players de volta, ou quem sabe dar aos players um verdadeiro motivo para voltar a jogar. E esse motivo seria um novo modo de jogo. Bom, como muitos de vocês devem se lembrar, o game Dying Light 1 é um verdadeiro sucesso por vários motivos, seja pela sua grande história, ou quem sabe pela sua gameplay inovadora, ou você pode escolher também os conteúdos que foram trazidos pós-lançamento, como por exemplo a DLC The Following, ou quem sabe o modo Be The Zombie. O modo Be The Zombie é um modo de jogo que deixou todo mundo fascinado e até mesmo viciado. E infelizmente em Dying Light 2 nós não temos um modo de jogo que traga o mesmo nível de divertimento e também o mesmo nível de imersão que o Be The Zombie trazia. Mas isso está prestes a mudar. A Techland deixou bem claro que, após o lançamento da DLC de número 2, ela irá se focar de forma massiva nos modos de jogo. E aqui teremos duas boas opções. Duas opções estão sendo cogitadas pela própria Techland. A primeira, e a que tem mais chance de ser adicionada e ser introduzida ao game, é o modo de sobrevivência. Até porque esse é literalmente um modo de sobrevivência, ou pelo menos seria um modo de jogo que iria contar com esses elementos de sobrevivência, como por exemplo, caçar, utilizar a carne e a pele do animal para fazer craft ou trocar, quem sabe por dinheiro ou outros itens. Além desse elemento clássico da caça e o craft, esse modo de sobrevivência iria muito além e também traria ou irá trazer construção de abrigos ou base. E essa é uma das outras grandes mecânicas presentes em games de sobrevivência.
É claro que não é apenas só isso, muitos outros elementos e mecânicas podem estar presentes nesse novo modo de jogo. Mas o real motivo dele ser o favorito, ou quem sabe o mais próximo de ser adicionado, é porque o game Dying Light 2, em seus estágios iniciais, em suas primeiras versões de desenvolvimento, continha mecânicas idênticas a essas. E é claro, o diretor Timon, que é o atual diretor da franquia Dying Light 2, já disse em várias entrevistas que o elemento de sobrevivência, ou esses elementos como construção de base, caça e todo esse gênero que compõe a sobrevivência, não é algo fora do baralho ainda. E ele mostra um desejo genuíno de trazer esse conteúdo de volta ao game, mas não para só por aqui. Um dos diretores criativos, 5 anos atrás, muito tempo atrás, confirmava que estava no game, ou pelo menos na versão inicial do game, esses elementos de caçar e utilizar a carne e a pele dos animais. Fiquem agora com as entrevistas legendadas confirmando o que eu acabei de dizer para vocês. But for sure, this is not a typical survival game where you manage food and resources and build shelters. No, it's not. But this is not completely off the table because we might think about it post-launch. I saw actually, that's something people have been wondering, if there are animals in the game, and I did see during the demo there was some deer running around. Can we hunt these animals, use them for food, resources for crafting? Just like you said. Okay, awesome. We can hunt animals, people. Bom, caso você não curta elementos de sobrevivência, o modo sobrevivência, mesmo sendo um grande candidato, talvez aí o mais apto a ser introduzido após a nova DLC, o segundo candidato, a segunda opção não é tão ruim assim, pois trata-se de um modo PVP, o modo Tag, ou o Tag Mode, que seria basicamente um modo PVP. Muitos acreditam que é a versão reciclada do modo de jogo Bad Blood, que era o PVP em sua pura essência com algumas outras funcionalidades. É óbvio que esse modo estava presente no Dying Light 1 e não deu muito certo. E essa seria a oportunidade da Techland fazer os seus ajustes e trazer de volta à vida esse modo PVP de uma forma que funcione. Além de alguns boatos e rumores, tudo que temos são isso, boatos e rumores envolvendo o modo PVP, o Tag Mode. Então, além de termos aí fatos históricos que apoiam a criação e a adição do modo sobrevivência, a própria nova DLC está também ajudando e quem sabe reforçando a adição desse novo modo, já que foi confirmado que a nova DLC irá simplesmente se voltar às raízes e não só na parte histórica. Quero dizer, o foco da DLC em si foi confirmado que será os zumbis e também elementos de sobrevivência, que faz parte da franquia e é óbvio, está enraizada desde o primeiro game. E por falar na nova DLC, mais rumores indicam que na Gamescom, que irá acontecer daqui a alguns dias, nós teremos novas informações e, é claro, um possível teaser revelando o que todo mundo quer ver. E caso você não saiba o motivo de todo mundo estar hypado por essa nova DLC e até mesmo extremamente animado com essa nova DLC, o motivo é bem simples. Essa DLC vem sendo esperada desde o lançamento do game. Sim, essa DLC de número 2 estava prevista para ser lançada em 2022, mas obviamente a Techland teve que adiar porque essa DLC, para nossa felicidade, foi vazada e ela teve o seu roteiro completamente vazado para a surpresa de poucos. Esse roteiro foi lido e seria considerado um grande fiasco caso fosse lançado. Talvez mais flopado ainda que a DLC Bloody Ties, que é a primeira DLC. Então sim, a DLC de número 2, caso não fosse adiada, seria pior do que a primeira. E todos os fãs e players simplesmente deixaram isso muito claro com todas as letras, dizendo que esse roteiro era extremamente ruim. Então a Techland não teve muita escolha e não teve nenhuma opção a não ser reescrever esse roteiro e novamente, para nossa felicidade, esse roteiro foi vazado mais uma vez, só que dessa vez as coisas tinham mudado. E essa nova versão, que é a versão atual da DLC, esse novo roteiro que vazou está sendo usado na nova DLC, vem sendo considerado quase perfeito por todos os fãs e players. E o motivo de ter sido considerado quase perfeito é porque contém quase tudo que o fã de Dying Light 2 sempre sonhou em ver. Mas pode ficar tranquilo que eu não irei dar spoilers, até porque eu já fiz um vídeo sem spoilers e um vídeo com spoilers, e esses vídeos completos eu vou deixar o link na descrição. Mas
para explicar o porquê todo mundo tá hypado e acredita que essa DLC seja perfeita, é pelo simples motivo de que essa DLC irá contar o que aconteceu depois do final de Dying Light 1 e obviamente durante todo esse período até Dying Light 2. E é óbvio, teremos uma continuidade da história assim que o Aiden deixa os portões de Villedor. Teremos o retorno não só de personagens antigos e memoráveis, mas também novas facções, um novo mapa mundo aberto de respeito, novas armas também e novos inimigos. E é claro, a melhor parte, a cereja do bolo, um foco muito maior nos zumbis e em elementos de sobrevivência, que é um dos pilares da franquia, como eu disse anteriormente. Eu tenho certeza que você está ansioso para saber a data desse novo conteúdo e quando essa DLC vai chegar. E infelizmente teremos que esperar mais alguns dias, podem ser 8 dias ou menos, dependendo do momento que você vê esse vídeo. E é claro, né, a Techland vai estar na Gamescom, como eu disse. E a Gamescom acontece dia 21 de agosto. E a Gamescom se tornou tão importante que diversos anúncios e muitas revelações são feitas. E a Techland já confirmou que vai estar em peso. E esse seria o cenário perfeito e até mesmo o palco perfeito para a Techland mostrar tudo o que tem escondido. E é óbvio, como eu disse, é um palco gigantesco, muitas pessoas estarão de olhos abertos no que acontece na Gamescom. E claro, a Techland iria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção dos players do mundo inteiro para ver as novidades e os novos conteúdos presentes no game Dying Light 2. Então somente na Gamescom teremos alguma novidade e quem sabe as datas para esses conteúdos. Mas e aí, para qual conteúdo você está mais hypado? Qual anúncio você quer ver sendo feito na Gamescom? A nova DLC ou o novo modo de jogo? Bom, o de sempre vocês já sabem. Eu irei continuar de olho e assim que eu tiver novas novidades ou alguma nova informação sobre Dying Light 2 ou sobre o mundo dos games de zumbi, eu trago para vocês. Enquanto isso, tenham todos uma boa noite e boa sorte.